Fala galerinha, boa noite, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo? Pra gente aí deixar o gráfico pronto. Que semaninha, hein, galera? Tá judiando demais essa semana, meu Deus do céu. Essa semana tá fazendo valer aquele ditado que é: o mercado tira dinheiro dos impacientes para dar para os pacientes. Hoje, meu Deus, acabei de postar lá no Instagram, quem não me segue, corre lá, clica aqui embaixo, ó. Tem o link @envidadetrader2. Acabei de postar lá, foi essa operação que eu fiz, demorou, não gosto de operar de tarde, tanto é que eu acabei saindo aqui nessa volta. Meu alvo era aqui inicial, ele acabou não indo. Lá no Instagram tá o conceito, quando ele pegou essa liquidez aqui depois de estar tanto tempo negando esse topo, né? E aqui tinha feito mais uma quebra de estrutura. Aí eu acreditei nessa venda e desci, né? Pra gente aproveitar essa venda aí. Mas foi judiado hoje, galera. Falando nisso, essa semana tem sido judiado o índice, né? Tem sido bem cansativo em comparação ao dólar. O dólar tá pagando bem. Tô quase pensando em começar a voltar a operar dólar, viu, na mesa, porque a coisa é mais tranquila. Mas, conversas à parte, vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve no canal, que toda hora tem conteúdo. Essa semana eu vou trazer bastante conteúdo novo para vocês aí, falando de mesa proprietária, falando um pouco mais da T3, tá? Então fiquem atentos que essa semana vai ter vídeos novos aí. Também vou fazer um vídeo sobre a Take Profit, que eu comecei a fazer o teste ontem, né? Inclusive tá aqui, ó, segundo dia de teste. Opa, sumiu. $668 na conta de 50. Mas esses detalhes aí a gente vai estar falando depois, tá? Porque a Take Profit tem umas coisinhas bem legais. Já vou resumir para vocês, tá? Ela é mais chata que a Apex em relação a regras no teste, tá? Tem vários critérios que você tem que seguir no teste para ser aprovado. Então, não achem que toda mesa americana é fé, porque a Apex é chata, a Apex aquilo. A Apex tem regras rígidas na conta real, mas tem muita mesa americana que tem regras rígidas também no teste, tá? Inclusive a Apex, eu acho que esses atrasos, essas coisas que tá acontecendo de solicitações de saques de quem tá novato, quem tá começando, fazendo o primeiro saque, tem muito a ver com isso, tá? É muita gente nova para dentro, é muita coisa para mandar para plane, é muita coisa para provar e por isso deve estar atrasando aí as solicitações, principalmente da galera que está começando, que ainda tem que cadastrar a plane, tem que esperar o e-mail da plane, essas coisas todas. Então, tenham paciência, porque é o preço, né, galera? A mesa está crescendo muito, o teste não tem regra, e a galera passa fácil e vai para a conta real. Quando vai para a conta real, aí é muita coisa para processar lá. Isso é normal e não adianta querer fugir, tá? Então, o negócio é ter paciência, beleza? Bora falar aqui do índice, o moedor de dinheiro que está sendo esse índice. Gente, tem que ter muito cuidado, tá? Que eu vinha falando no grupo ali com os alunos. O problema do índice é que ele está num range apertado, tá? Bem apertado. Não está dando conta, assim, a liquidez está muito grande nesse topo. Então, assim, tudo que ele está fazendo é para capturar liquidez. Tanto é que vocês veem de manhã o que aconteceu aqui, ó. Bate para cima, bate para baixo nessa consolidação. Isso aí moe a grana da galera. Moe a grana. Então fiquem espertos em relação a isso. E aí demorou um tempão para pagar um trade bom aí. Enquanto que o dólar deu 3 oportunidades logo, sim, fantásticas, baseados nos pontos que a gente tinha deixado marcado no estudo, né? Galera, aluno lá no grupo dos alunos do treinamento, pô, uma galera pegou as operações no dólar, teve o John que fez aí 21 pontos com base só no toque que o preço deu lá num ponto que a gente tinha deixado marcado no estudo. Então, turmas, não perca tempo, tá? Acompanha a gente, quer entrar no grupo de estudos fechado dos alunos, adquire o treinamento. Vai ser um baita no conhecimento que você vai adquirir,
Além do que, você vai ter a oportunidade de estar acompanhando com a gente aí o mercado, né? Nessas movimentações que ele está fazendo ao vivo de manhã, tá? Tudo pelo Telegram ali no grupo fechado. Vamos lá. Aqui a gente já tem marcado o range de cima e de baixo, né? A gente tem 2 pontos importantes aqui embaixo que a gente tem que estar atento. Já percebemos que o preço continua travado nesse range, tá? Então, assim, claro, ele veio, fechou nessa região. Tem que tomar muito cuidado amanhã para um possível sweep dessas regiões de liquidez aqui. Eu estava falando desde hoje cedo com a turma que aqui tem muita liquidez, né? Ele está muito perto de um alvo de 60 minutos e o que tem de dinheiro preso aqui é impressionante. Então, tomem cuidado em relação a isso, tá? E agora ele deixa a liquidez aqui, deixa aqui e tem a lá de cima, ou seja, ele está moendo dinheiro, tá? Então, tudo isso aqui pode acontecer, ó. Pode banzanzar para cá, vir para cá, ir para lá, ou vir para cá e voltar para baixo para depois subir. Tá uma zona essa região do índice. Então, fiquem atentos para aproveitar as oportunidades que tiverem nas extremidades, com risco curto e alvo longo, tá? Então tenham muito cuidado com isso. E as principais regiões que a gente tem aqui para o índice são essas aí. Vocês têm que entender o seguinte, ó. Ele está numa região de realização, tá? Perto de um time frame, de um alvo de 60. Então, tudo que ele for fazer aqui, ele vai tentar mitigar esse movimento, ó. Inclusive agora, olha lá, ó, para quem gosta de figura, o tal do oco aí, ó. Eita, quando ele romper esse fundo aqui, vai ser a venda, hein, ó. Vai dar venda no fundo, o alvo, o roso e o stop aqui no pescoço. Isso aqui é para quem adora operar oco, tá, turma? Então fiquem espertos que aqui, ó, nesse fundão vai ter venda da galera que opera figura. Beleza? Olha só. Então, atento nessa formação aí, se funcionar, hein, cara? Mas vocês sabem que eu tô falando para vocês ficarem atentos, é ao contrário, né, galera? Porque aqui você pode ter um sweep, tá? Para depois vir aqui em cima ou abrir amanhã nessa zona aqui, já indo buscar a liquidez lá de baixo, tá? Fiquem atentos. Essa região aqui, ela tá muito brigada, tá? Muito, muito mesmo. Então, toda cautela é fundamental e muita paciência. Esperem o mercado à vista abrir. Vocês estão muito ansiosos para operar, tá? E depois que o mercado à vista abre, ele costuma direcionar. Olha só o que ele fez na parte da manhã. Ele ficou só batendo para os dois lados. Isso aqui, e por que ele arrebenta a conta? Porque a galera, diferente da gente, que, pô, hoje lá na sala de alunos teve aluno que só nessa consolidação aqui fez 1.200 pontos. Cara, assim, ó, lavou a égua. Por quê? Porque ele sabe que como que a gente opera a consolidação? No fundo compra, no topo vende, no fundo compra, no topo vende, no fundo compra, no topo vende, no fundo compra até que toma o stop. Pronto, acabou porque ele rompeu ali a consolidação. Mas se você escolhe um lado, por exemplo, ele não está conseguindo passar daqui, subiu, eu vendo, alvo no fundo. Voltou aqui, segurou com o pavio, eu vendo, alvo no fundo. Subiu aqui, com seguro pavio, eu vendo, alvo no fundo, pronto, tá aí, ó. Só nesse range aqui foram $1.200, 3 vendas, tá? Eu não opero consolidação, eu tenho o meu operacional assim, né? Depois que ele rompe o movimento, a volta, eu olho a zona de liquidez para operar a continuidade, né? É a forma como eu opero, mas eu ensino isso no treinamento e tem aluno que está fazendo isso. Quem gosta de operar zona de consolidação ganha dinheiro igual, tá? Então é assim que funciona essa movimentação. Então, muito cuidado com essas regiões aqui do índice, beleza? Bora falar do dólar. Aqui, ó, quando eu falei para vocês do dólar, ó, ele deu uma operação de venda curta, de compra arriscada e curta, que ele abriu aqui.
onde a primeira operação de fato foi essa aqui, ó. Uma baita de uma operação cantada. Eu falo isso todos os dias para a turma. Quem é do treinamento já sabe. Zona de liquidez, de inversão de polaridade. O preço vem e ameaça fazer pivô de alta. E aí, pum, vai no alvo, tá? Aqui foi a primeira venda. Depois ele voltou, segurou, não teve força para descer. Ó, morreu de novo. Pivô na perda aqui, stop atrás, alvo aqui. Eu nem ia falar do alvo lá em cima, tá? O alvo aqui, segunda compra, tá? Então, só para vocês entenderem, né? É por isso que eu tô falando que eu acho que eu vou voltar, eu vou operar dólar. Ó, 28 pontos, mais 22 pontos. E depois nós tivemos aí a última do dia, chegou na região do order block, subiu, voltou, mesma coisa lá de baixo, ó. Subiu, voltou, pivô de rompimento, pum, desceu de volta e foi lá embaixo, tá? Alvo dessa venda aqui, aí você era carregar ela, tá? Né? Eu diria que assim, eu sempre trabalho com alvos, né? Ou o teste aqui no 50%, que era o teste desse topo, ou o teste dessa região aqui, tá? Que seria ali. Então você teria mais essa vendinha aqui boa, ou seja, 3 operações top no dólar, enquanto o índice ficou aí se cagando a manhã inteira, tá? Então, isso que eu falo que às vezes tem que pensar. Só que foca numa coisa, tá, galera? Não vai querer ficar olhando o índice dólar, não você vai ficar louco, beleza? O que a gente tem agora? Que preguiça. Essa friaca dá uma preguiça danada. Eu tenho essa zona aqui a ser retestada, vamos aguardar, né? E depois eu tenho a extremidade, ó. Nessa extremidade, eu tenho um ponto aqui que eu vou chamar como esse carinha aqui é crucial para um possível reteste, tá? Por que esse cara aqui? Porque se vocês pararem e analisar, o fundo está aqui, que seria o order block. Esse cara aqui já mitigou o fundo, voltou e deixou uma nova região aqui. Então, se esse preço tem que segurar, é aqui. Se ele vier para cá, ele não vai segurar, ele vai descer. Tá? Ou até pode até fazer um sweep aqui embaixo. Mas o correto para que esse preço suba é que ele não passe dessa região verde, tá? Lembrando, agora eu tenho região de extremidade, aqui que foi deixado, e eu tenho essa outra zona aqui. Então, eu tenho aquele range que amanhã vamos aguardar a abertura do pregão para ver o que é que acontece. Ele pode, inclusive, abrir, fazer mais uma mitigação, depois voltar e aí dar a compra para usar essa liquidez e ir até o alvo lá da extremidade, tá? Lembrando, o dólar ainda está em tendência de alta, tá? Ó, ainda está em tendência de alta, ele só está num pullback bem baixo. O que vocês têm que prestar atenção é que existe um belo de um gap lá em cima, né? Apesar da movimentação aqui ainda ela ser mais favorável à baixa, tá? Esse tipo de movimentação aqui, ó, eu fico esperto, ó, porque ele é aquela famosa movimentação de quebra de estrutura, tá? Então tem que ficar esperto com um possível movimento desse aqui para depois, quem sabe, subir, tá? A atenção tem que estar voltada nesse range aqui que foi perdido, ó. Nós temos aqui um canalzinho que foi perdido para baixo. Então o preço, a princípio, nesse primeiro momento, está vindo testar as regiões de baixo, ok? Então, claro, e aí a gente sabendo disso, é nesses pontos que a gente seguia para fazer, dali a pouco, um trade de venda aqui até aqui. Depois que ele chega aqui, tu fazer um trade de compra até aqui,
tudo isso que eu tô falando para vocês são os alvos que a gente tem aí para fazer os seus 20, 25 pontos, tá? Aproveitando o movimento macro para fazer a operação micro, beleza? Então fiquem atentos aí nessas marcações da doleta. Eu vou até deixar marcado aqui esse fundo, porque vocês têm que estar atento, tá? Ó. E aí sim, depois ele tem alvo lá para baixo. Inclusive, deixa essa liquidez maior aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisa. Ó. É mais um ponto aí nessa região, beleza? Então, cuidado aí na doleta. Bora falar de Nasdaq, né? Nasdaq deu um movimento bom hoje. Acabei fazendo ali na mesa da Take Profit, apenas operei na Take Profit hoje, né? Por conta desse teste que eu tô fazendo para ver qual é que é lá. Então, essa semana eu tô focando em operar lá para poder dar o feedback para vocês, né? Então, assim, hoje eu peguei a operação aqui nesse sweep e peguei ela até o fundão aqui, tá? Então foi essa a operação que eu fiz no Nasdaq. Ele teve o range do mercado asiático, né? A notícia das 9h30 deixou a zona bem marcada e aí depois aqui nessa região foi onde ele veio capturar liquidez para depois descer. Tinha essa grana aqui que eu tinha deixado marcado, né? Então a gente tinha alvos lá para baixo. Poderia ter alongado mais o trade, né? Porque afinal de contas ele chegou no alvo que a gente tinha aqui, ó, nessa região, que era o primeiro alvo do preço ali embaixo, ó, primeira zona de defesa do preço. Então agora, o que a gente tem aqui, ó? A zona, isso aqui que tá marcado, tá? Isso aqui foi um sweep, então fiquem espertos, porque se o preço subir, eu tenho imbalance lá em cima, tá? E depois eu tenho essa outra região lá atrás. Então, reteste lá do topão, ok? O que vocês têm que tomar muito cuidado? Eu ficaria esperto aqui, não com essa região que eu falei aqui do imbalance, mas eu ficaria esperto com, eu marquei aqui para mostrar, mas eu ficaria esperto com essa região aqui, ó. Esse order block aqui embaixo, por quê? Porque esse aqui é o penúltimo topinho, e isso aqui foi um sweep. Se aquilo lá foi um sweep, ele não passa dessa região aqui, é aqui que ele segura para testar as extremidades lá de baixo. Então, por isso que eu falo que esse ponto aqui é um ponto extremamente importante para a gente estar aguardando por vendas, tá? Cuidado, que de novo, né? A gente teve uma movimentação intensa do Nasdaq hoje e ele acabou fechando o dia dentro de um range meio de caminho. Então, o que nos dá isso daí? Simplesmente fecha o gráfico, vai embora e amanhã cedo, quando abrir o mercado, você volta e você vai ver qual que é a movimentação que está acontecendo, o que Londres fez. Com base no que Londres fez, dá para a gente ter aí uma noção do que fazer. Percebam, ó, ontem o mercado estava aqui no asiático, Londres capturou a liquidez embaixo, voltou, Nova York pegou a liquidez de cima e o preço despencou, ou seja, ela sempre prepara o terreno para Nova York, tá? Então fiquem atentos aqui nesse meio, porque o ideal da operação no Nasdaq está aqui, ó, nas duas extremidades, ou para você pegar para onde vai essa continuidade, beleza? Deixa eu só marcar aqui de vermelho, né? Põe oferta. Certo? E vamos falar do euro. Olha lá, ó. Euro. O que eu mostrei para vocês? Olha só. O que aconteceu hoje aqui, ó. Nós tivemos notícia do euro logo cedo, das 9h30, ela impacta bastante porque era da zona do euro. Por isso que aqui o nosso mercado não mexeu muito e lá fez isso tudo.
E olha só que interessante. De novo, ela repete o que eu falo. Ele repete o que eu sempre falo para vocês. Ele cria a zona de consolidação, ó, ameaça romper bem na hora da notícia, bota todo mundo preso na compra e rasga para baixo, estopando todo mundo. Tá? Depois, durante o dia, ele usou dessa liquidez aqui e olha a oportunidade que ele deu na compra no euro e subiu tudo de volta. Fundo, topo, fundo, choque, order block, pau. Foi-se embora. Era um trade que você poderia tranquilamente ter vindo com ele até aqui, tá? Até nessa região aqui. Eu sempre busco, quando vocês forem perceber, os alvos, eu sempre enxergo eles, principalmente quando você rompe, né? Você perde uma estrutura. Aonde eu tenho? Aqui tem muito dinheiro preso, ó, onde ele teve o imbalance. Então é onde eu vou buscar por ter isso aqui com alvo. E olha o trade que deu. No mínimo 5, 6 para 1 essa subida do euro. E percebam, no movimento muito clássico do Smart Money. Ó, order block, volta e tchau. Beleza? Amanhã, o que a gente tem aqui agora? Preço testando aqui. Depois que ele veio, usou dessa liquidez para ir para baixo. Liquidez interna, liquidez externa. O que a gente tem aqui agora? Movimentos de alta, tá? Olha só. E aqui a gente tem uma característica bem interessante do Smart Money, que é, isso aqui é na aula de estrutura do treinamento, eu mostro para a galera exatamente o que acontece. O preço faz essas movimentações, ó, onde ele cria as armadilhas, tá? Isso aqui, movimento interno, aí ele vem, deixa movimento, aí aqui ele captura essa liquidez daqui, que leva até o alvo, e depois ele volta e segue o mercado. Então, isso se torna a onda complexa do Smart Money. Por isso que vocês têm que tomar cuidado para dali a pouco não chegar aqui e achar, aqui fez um boss, é um order block, eu vou vender. Toma cuidado. Pode dar venda? Pode. Vai arriscar? Tá dentro de um contexto? Tá. O que você tem que saber? Se você chegou, que nem o preço chegou aqui, tá no order block. Ele já tá dentro do order block praticamente, tá? Já teria acionado a venda. Acionou a venda aqui, ó, pimba. Qual que você tem que fazer? Stop logo atrás e o teu alvo, pelo menos essa região aqui, ó, esse reteste do topo, tá? Porque ele, se ele vier aqui, é daqui que ele vai subir, tá? Então, pelo menos isso você teria que ter de risco. Ou seja, 4,88, quase praticamente um trade de 5 para 1, tá? Essa é a ideia, beleza? Então, esse é o movimento do euro, porque depois a gente tem essa região aqui de cima, né? Para testar. Porque se ele passar daqui, os próximos alvos são aqueles, né, que vão continuar. E embaixo a gente tem esse cara aqui como sendo um alvo principal, tá? Nessa região toda aqui. Que fica abaixo dessa zona de liquidez, que é uma outra região, tá vendo? Ó, outra região de liquidez com um order block logo abaixo, beleza? Então é isso que a gente tem aí pro euro. E para finalizar, o Shao, de novo, seguiu batendo máximas, ou seja, ele renovou máxima histórica, né? Disparou o dólar hoje. E eu avisei, eu tô falando para vocês que ele vinha testar topo, porque o dólar, o ouro, ele não tá quebrando estrutura, então assim, ó, olha os movimentos de pullback que ele faz, né? Esse aqui foi o movimento que ele deu ontem. Hoje a gente tinha marcado essa região. E olha o que aconteceu hoje aqui na movimentação dele, ó.
Ele tinha feito essa movimentação aqui ontem à noite, ó, na abertura do asiático, e ele simplesmente daqui foi para o alvo e não deu nem chance de voltar e arrebentou para cima de novo hoje com a notícia, tá? Olha só que movimentação maluca, e é o que eu falo para vocês, ó. O mercado, olha aqui, ó, o mercado da noite, né? Aqui, ó, esse aqui era o mercado de tarde ontem à noite, a hora que abriu, segunda-feira às 21 horas. Depois, na madrugada, ele andou, foi até o alvo. E olha só o que que acontece. A gente tem as regiões aqui, ó, e olha o reteste de Londres. Ele falha o topo da venda, deu uma bela de uma venda aqui, na falha desse topo, com stop curtinho e o alvo lá embaixo. O alvo teria aqui, tá? Na verdade, mas um trade bem bom. E depois aqui você tem a compra com o alvo aqui de novo. Só que olha só, ele passou e foi embora direto. Ou seja, olha o alvo que seria no ouro, né? Bastando ter paciência, ok? Então, assim, a gente tá vendo que tá andando muito forte. Agora a gente tem o que aqui, ó? Deixa eu botar no 15 minutos. O estudo tá mais longo hoje, galera, mas eu quero estar explicando aí bem detalhadamente as coisas para vocês, tá? O que que a gente tem aqui agora? Eu tenho essa zona aqui, ó, que é o reteste dessa região. Para isso, ele teria que perder essa região aqui. E aí, depois da perca dessa região, você tem um pullback para dar esse tipo de operação. E aí eu tenho essa região como alvo e tenho essa daqui, tá? Então, assim, são dois pontos que eu tenho como um possível alvo de pullback, tá, galera? Assim como também ele pode simplesmente seguir direto daqui de onde ele está. Então tomem muito cuidado. Mas a movimentação do ouro seria interessante, alguma coisa nesse sentido, beleza? Certo, turminha? Então, mais uma vez era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. De mais esse estudo. Deixa eu só deixar opa, não, aqui, ó, Flips. Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo, que ele possa estar ajudando cada vez mais vocês. Um grande abraço, tenham todos um bom descanso e até amanhã.